Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades. Hoje veremos o livro de Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 13. Jesus diz a um homem que a fé nele é tudo. Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 13, diz assim, o texto: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai; a outro: vem, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se juntarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. É interessante olharmos que o texto diz que era um centurião. Um centurião era um oficial do exército romano que comandava uma centúria. Uma centúria era um agrupamento de 100 soldados. Então, esse homem, ele tinha 100 soldados sobre o seu comando. Ele era um homem misericordioso, ele era um homem bom, tão bom que ele vai até Jesus pedindo pela cura do seu escravo. Ou seja, o escravo era uma mercadoria, nem era considerado uma pessoa, mas ele considerava a tal modo que ele vai até Jesus. Ele era consciente, pois ele sabia que Jesus era santo, que Jesus era puro, a tal ponto que ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do mesmo teto que eu. Segunda coisa, além de consciente, ele reconhecia a autoridade total de Jesus. Ele diz para Jesus: Senhor, eu tenho 100 soldados sobre o meu comando, eu tenho comandante sobre a minha pessoa. Eu sei o que obedecer ordens. Eu digo para um: vai, ele vai. Eu digo a outro: vem, ele vem. Por isso, basta uma palavra sua. Note o seguinte: além de reconhecer que Jesus tinha total autoridade, ele sabia que Jesus tinha todo o poder. E, além de tudo isso, ele era um seguidor de Jesus. Ele poderia não ser um seguidor declarado, mas ele era um seguidor do Senhor Jesus, porque ele foi até Jesus reconhecendo que Jesus era quem ele era. É interessante notarmos que Jesus diz, olha, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Jesus reconhece que este romano, que não era judeu, era um homem de fé, era um homem de muita fé. Não só isso, Jesus mostra que a salvação não era exclusividade dos judeus no primeiro século, e podemos dizer que ela não é exclusividade dos evangélicos nem dos religiosos no presente século. Muitas vezes nós achamos que a salvação é uma propriedade exclusiva dos evangélicos, traduzindo, dos crentes. Não é. A salvação é de Jesus. Só quem tem poder para salvar é Jesus. Só Jesus pode salvar. E ele diz que quem nele crê, esse será salvo. Ele diz em João 1, verso 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso, não fomos chamados para ser porteiros dos céus. Nós não definimos quem vai entrar e quem pode e quem não pode entrar. Aliás, a gente não define nem se nós iremos entrar. Só quem tem esse poder é Jesus. Por isso, Jesus disse que muitos virão do Oriente e muitos virão do Ocidente. E se pensarmos no nascimento de Jesus, vieram sábios do Oriente, pessoas que vieram de um local longínquo seguindo uma estrela, porque conheciam as profecias e eram seguidores do Deus vivo. Ou seja, Deus tem os seus em vários lugares. Os de Deus não estão apenas na igreja e muito menos apenas na igreja evangélica. Há muitos salvos. Eu gosto muito de uma brincadeira que o Dr. Russell Shedd fazia,
Dr. Russell Shedd diz o seguinte: quando chegarmos nos céus, nós vamos ter algumas decepções. Algumas pessoas que nós achávamos que estão lá e não estão. E outros que a gente jamais imaginou que estariam lá e estão. Por quê? A salvação, ela é pessoal, mas ela é um dom de Deus. Por isso, confie em Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Viva com Ele. E não se preocupe com o que os outros dizem. O que é importante é o que Deus diz sobre você. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá. Um abraço. Fique em paz.